Caros irmãos e irmãs, aqui do canal Nossa CCB, graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor, nosso e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir testemunhos, irmãos. Vamos ouvir? Esses testemunhos. Foi lá na congregação do Água Rasa, no culto. Água Rasa, onde o irmão Salvador Bueno atende. Só quem atendeu esse foi o irmão Toscano. Água Rasa é um bairro lá de São Paulo. Então vamos ouvir os testemunhos. Foi de ontem, domingo. Esses testemunhos que Deus deu lá. Então, vamos ouvir. Seja louvado. Eu me levanto na presença de Deus nesta noite, toda querida irmandade, para engrandecer o nome desse Deus tão maravilhoso que nós servimos. E hoje, exatamente completa um ano que a minha filhinha Lavínia foi entregue para mim, depois de 27 dias no hospital, parecendo um boneco de pano, com um diagnóstico de paralisia cerebral, afasia, praquecia, condenada a nunca mais voltar a andar, nem se alimentar por vias normais, nem falar, nem se mexer, nada, numa situação muito difícil. Eu passei 27 dias com ela no hospital, foram 22 dias na UTI, ela ficou 11 dias em coma profundo. Existe uma escala que eu não sei nem falar o nome direito, que é do 3 ao 15, o dela era 4, eles me diziam, nunca mais vai piscar. Durante os 3 primeiros dias da Lavínia na UTI, a evolução dela todos os dias tinha o diagnóstico de evoluindo para o óbito. No 3º dia, aqueles médicos se reuniram junto de uma psicóloga, mandou chamar o meu esposo para poder dar a notícia que já não tinha mais o que fazer, porque o primeiro exame de morte cefálica havia sido confirmado e que eles repetiriam aqueles exames mais 2 vezes e assim começariam a desligar as máquinas. Então, irmandade, Deus colocou uma paz muito grande, uma fé muito grande dentro do meu coração. E o primeiro milagre que Deus fez foi esse. Porque eu não senti medo, irmandade. Eu não tinha condição nenhuma, eu sou fraca e errante, a última da fila. Mas o Senhor fez um milagre muito grande dentro do meu coração, dentro da minha mente. Porque ninguém conseguia tirar a fé que tinha dentro do meu coração, que eu sairia dali com a minha filha no colo, voltaria ali com ela na fisioterapia andando, e falava isso para todos que vinham falar comigo. Então aqueles médicos um pouco afrontados saíram, deixaram eu e meu esposo sozinho. Para resumir bastante, meu esposo tinha falado assim que eles deram a notícia para mim. Agradeceu a equipe, disse Deus abençoe e falou: amor, você fica na comunhão aqui, porque não é isso que Deus falou. Eu orei antes de sair de casa e Deus me mostrou a Lavínia sentada na cama dessa UTI. E tudo que eu pensei foi, então é hoje que Deus vai fazer um milagre na vida da minha filha, e é aqui. Fiquei na comunhão orando a Deus, irmandade, enlouquecidamente, para que Deus fizesse esse milagre. E a Lavínia, todo esse diagnóstico, irmandade, por volta das 4 horas da tarde, sentou na cama, virou uma loucura aquele hospital. E aí o médico, sem saber o que estava acontecendo, porque ele disse que não tinha como ela sentar, que é o cérebro que comanda todos os órgãos, todos os membros, e pediu mais um exame para saber o que estava acontecendo. A irmandade voltou dizendo para mim que a situação ainda era pior, porque o cérebro dela realmente não tinha atividade nenhuma, e que ela tinha mais um coágulo de sangue na cabeça, por mais ou menos uns 400 ml de sangue, que ninguém iria ver a cabeça da minha filha. Mas Deus operou um milagre, tocou no coração daquele cirurgião que foi lá naquela UTI brigar com aquela equipe toda porque queria operar minha filha. Assim foi feito, irmandade, para resumir bastante. Então, a minha sobreviveu a essa 2ª cirurgia. Passaram-se mais alguns dias, e quando fez 11 dias, aquela psicóloga não conseguia me convencer de ir embora para casa. Eles estavam preocupados com a minha saúde mental, achavam que eu era louca porque eu orava sem parar. E aí a médica, a diretora daquele hospital, foi lá falar comigo que eu fosse embora para minha casa, porque eu tinha família, eu tinha filhos, eu tinha marido, que para minha filha tanto fazia eu estar ali ou não, porque nunca mais a minha filha acordar. Se isso acontecesse, isso sim seria um milagre. Eu falei para ela que não iria, irmandade. Assim que ela virou as costas, eu voltei a orar. Quando eu levantei da oração, tinha uma enfermeira do meu lado para me consolar, e eu falei para ela: eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando porque Deus visita o meu coração toda vez que eu dobro o meu joelho nessa UTI. Irmandade, essa obra da vida da
Lavínia está aqui no nosso meio, Irmandade, com um diagnóstico, Irmandade, que eles repetem e dá sempre o mesmo resultado: paralisia cerebral, apraxia, afasia, o médico não sabe explicar. Quando eu falo para ele que é milagre, ele fala que não é, que é intervenção sobrenatural. Quando eu falo para ele que Deus trabalha da forma que ele quer, ele fala para mim: mãe, eu estou falando de ciência, eu não estou falando de religião. Mas a Lavínia está aqui, Irmandade, andando. 3 dias depois que a gente teve alta daquele hospital, Irmandade, durante 27 dias no hospital, a gente foi embora para casa. Fez 3 dias, Irmandade, ela simplesmente levantou da cama e saiu andando. Quando eu voltei no hospital e voltei, ele falou: como assim? Não pode ser? Eu falei: assim, está na sua frente. Irmandade, eu só tenho motivo para agradecer e engrandecer o nome desse Deus, porque eles falavam que a Lavínia não ia fazer mais nada disso, Irmandade, nem falar, e ela já está voltando a falar, Irmandade. Está voltando a recitar na reunião de jovens, Irmandade. Glória a Deus e aleluia, sai perfeito da boca da minha filha. E esse é o motivo de eu agradecer e engrandecer o nome desse Deus, porque hoje faz 1 ano. Eles me entregaram a Lavínia numa situação, Irmandade, que só quem viu mesmo. E ela desse jeito, Irmandade, que a Irmandade está vendo ela aqui andando para lá e para cá. Ela já passou por 3 cirurgias na cabecinha dela e está aqui perfeita, glorificando o nome de Deus, dizendo que Deus é bom. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Senhor Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus nessa noite por essa bela preparação que o Senhor preparou. Viagem para nós, para mim e para minha família. Londrina, estado do Paraná, para estar congregado aqui junto convosco. Minha alma se alegra na presença de Deus, irmãos. O Salvador esteve conosco lá no Jardim Novo Bandeirante já faz um tempinho. E após o culto saudando ele, ainda brinquei. Falei: um dia eu vou lá, jogar na água rasa. Estou feliz que eu estou aqui, contemplando essa bela igreja, esse povo alegre, essa orquestra linda. A minha alma já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite. Amados, agradeço a Deus que, dentro da minha mocidade, passamos muita prova. Graças a Deus, fomos atendidos pela obra da piedade. Os irmãos diáconos, na minha visão, irmãos, quando criança, eram os homens mais bonitos da igreja. Porque toda vez que nós crianças orávamos, Deus mandava os irmãos, os diáconos na nossa casa, e era uma festa muito grande. Mas, irmãos, o tempo passou, já na adolescência, assim, uma prova espiritual muito, muito grande, irmãos. E naquela época, irmãos, diagnosticado tão rápido as coisas como agora, creio, irmãos, vendo as notícias de hoje, que era uma síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido, que eu me tranquei no quarto, irmãos, não queria estudar, não queria mais trabalhar e não queria sair de casa. Situação delicadíssima. A minha mãezinha sempre insistia: vai na igreja, vai congregar, você gosta de tocar. Irmãos, ele não tinha força, não tinha condição, não conseguia de maneira nenhuma. E Deus, irmãos, sempre prepara alguém mais forte que a gente, com mais fé do que a gente. E recordo como se fosse hoje, igreja. É mais ou menos meio-dia e 40, num domingo, a casa que eu morava, os irmãos têm noção da nossa fragilidade material, não tinha muro, irmãos, nem na lateral, nem na frente. Não tinha reboco, não tinha nada. E pela janela eu vi, irmão, 3 moços subindo, e eles entraram, pediu licença para minha mãe. Eu ainda empurrei a porta pro pé, irmãos, que não tinha como fechar. E eles falou, onde eu fui, eles foram onde eu estava, pegou pelo braço e falou: Wesley, em nome do Senhor Jesus, vamos na reunião de mocidade, Deus pode falar com você. Irmãos, eu tentando disfarçar, não querendo ir. Os irmãos lembram que na década de 90, nós usávamos aqueles paletó de linho que tinha que passar, e pela fresta da porta, eu vi a minha mãezinha passando, o único paletó que eu tinha, irmãos. Aleluia, Jesus. Ela pegou e colocou nos meus ombros e falou: filho, em nome do Senhor Jesus, vai congregar, Deus pode falar contigo. Irmãos, eu peguei fé, peguei carona, melhor dizendo, na fé da minha mãe, na fé daqueles meus amigos, daqueles moços, e fomos, irmãos. Fomos no carro, fui no banco de trás, e na mente eu fui falando com Deus. Falei: se eu falar, eles vão entender, vai saber minha prova. E eu fui falando: Senhor, sou moço, eu não sei o que vai ser da minha vida, o que o Senhor vai fazer comigo? Tem misericórdia, manda a sua palavra, fala comigo. Irmãos, a enfermidade é uma coisa tão triste. Parecia que eu ouvia vozes, irmãos. Não adianta você ir na igreja, ninguém gosta de você lá. Esse tipo de situação.
Mas, irmão, estava dentro do carro, não tinha como sair, chegamos na igreja. Não sei se alguns irmãos conhecem, no norte do Paraná tem uma cidade por nome de Rolândia, bem pequenininha. Sentei, irmãos, no cantinho, não toquei, fiquei no cantinho da igreja, do lado da porta, falei, se acabar, eu saí correndo, não quero nem saudar ninguém. Irmãos, uma vontade de ir embora. Irmãos, a reunião de mocidade linda, Deus visitando o povo, a mocidade cantava, falava em língua, aquela alegria, irmãos, uma glória. E eu, igual uma pedra do lado da igreja, irmão, não sentia nada. E um determinado momento, irmão, de novo a minha mente perturbada. Estou falando com você, o que você está fazendo aqui, você não merece estar aqui. Irmão, aquela situação terrível. Aleluia, Deus vivo. E na pregação da palavra, irmãos, não vou citar o nome do servo que pregou, que a honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. O servo de Deus pregava, irmão, pregava, e Deus visitava aquele povo. Em um dado momento ele parou em cima do púlpito, irmão, e olhou para o lado, assim, mais ou menos onde está o irmão lá recuperando a janela. Ele esticou o rosto e falou, moço, levanta a tua cabeça, Deus vai falar com a tua alma agora. Santo é o Senhor. Irmão, Deus me deu fé, eu abri o olho, ergui a cabeça e o Senhor falou, você veio no carro conversando com Deus. Você é moço, não sabe o que vai ser o teu futuro, você não sabe o que vai ser. E Deus, por essa palavra, te promete, se você for firme, obrigado, deixar de agradecer a Deus, deixar de louvar a Deus. Deus vai te dar esposa, Deus vai te dar filhos, e você vai ter a graça de tocar ao lado dos teus filhos na congregação, na orquestra. Irmãos, ele pregava numa veemência muito grande, e ele pegou e falou, moço, tá bom você, santo é o Senhor. Irmãos, eu falei, vou responder, vai que eu pego a minha bênção. Eu fui falar, tá bom, Senhor. Quando eu fui falar, tá bom, Deus devolveu o dom de língua para mim, amados. Deus me visitava muito, igreja, muito. E eu com medo de dar escândalo, irmãos, mas aquela voz vinha, eu falei, em nome do Senhor Jesus, vai embora. Deus me ama, Deus me visitou, glória ao Senhor. Irmão, não vi a hora que acabava o culto, eu creio. Eu olhei levantando o instrumento, Deus começou a me visitar na linguagem, irmãos. O ensaio não tinha nem começado, o irmão olhava para mim, e eu com vergonha na minha mente falei, glória, aleluia, Deus me ama, santo é o Senhor. Eu estou feliz, irmão, senti de contar essa obra para os irmãos. Estamos lá no norte do Paraná, irmãos, braços abertos, Deus preparar os irmãos ir lá. Já congreguei, irmãos, eu quero contar para os amados. Tenho um desejo de vir aqui em São Paulo, na capital, mas eu sou muito medroso em relação a dirigir. E meu filho ficou um tempinho na Inglaterra, ele voltou e falou, pai, eu quero congregar lá em São Paulo, eu quero conhecer o Brás. Irmãos, Deus me deu um estalo, eu falei, então vamos em nome do Senhor Jesus, meu filho. Irmãos, nós viemos aqui na quinta-feira no feriado, congregamos à tarde na Vila Ré, um culto maravilhoso, à noite no Jardim Paulista. Aleluia, irmãos, e todo esse dia viemos só para congregar, só para conhecer o povo de Deus, só para ser amado, só para abraçar, glória ao Senhor. E ontem Deus deu a graça lá no Brado, irmãos, hoje eu entrei naquele lugar, já tinha ouvido muito alguém falar isso. Parece que é diferente, você entra no pátio, o negócio é diferente. Eu falei, Senhor, um dia eu quero sentir isso aí, o Senhor deixa, Deus, glória ao Senhor. Irmãos, eu guardei lá, conversei com o porteiro, parei o carro, desci do carro, Deus visitou a minha alma. Eu falei, verdadeiramente, Deus está nesse lugar, santo é o Senhor. Estou feliz, amados, perdoa da emoção, mas eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Aleluia! Alguém da minha família, irmãos, quando eu casei, falou, isso aí não vai dar nada, isso aí não sabe o que vai acontecer. Deus virou meu cativeiro, irmãos. Aleluia! Gosto de dizer, irmãos, amo falar o que eu vou dizer agora. Fui tratado pela obra da piedade, irmãos, amo essa obra. Aprendi, irmãos, como Paulo escreveu, a sofrer, irmãos, no pouco. E hoje Deus me abençoou. E o que eu tenho é para servir a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Aleluia! As minhas férias, onde Deus prepara, eu quero estar congregado, eu quero estar louvando, eu quero estar cantando, eu quero estar tocando, porque nada paga a misericórdia de Deus para a minha vida, irmão. Ora por mim, que eu vou continuar orando por vós, eu estou feliz, irmãos. As notícias chegam, irmão Salvador enfermo, nós lá orando,
Até conversei com o irmão Silvério perguntando a situação do servo de Deus, falou, vamos continuar orando, que está se recuperando. Quando eu vi ele entrando, irmãos, já senti feliz. Glória a Deus. Acabar o curso, eu vou mandar mensagem para o meu ancião, falar, o Salvador está congregando, glória ao Senhor. Estou contente, amados. Agradeço a Deus pela força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Seja sempre louvado. Eu agradeço a Deus por ter me perdoado os meus pecados e por me dar essa liberdade, mais uma vez, de dar o meu testemunho. Eu agradeço a Deus porque desde que chamada no santo batismo, vejo que a minha vida mudou muito, muito mesmo. Glória ao seu santo nome. E tenho que agradecer também pelas irmãs que desde que eu cheguei cá no Brasil, em São Paulo, especialmente aqui na Água Rasa, minha comum, encontrei, Deus me deu as irmãs e que abriram as mãos delas para comigo, coisa que eu nunca contava. Significa que Deus ouviu as minhas irmãs que eu deixei lá no meu país e encontrei as irmãs de novo aqui. Eu agradeço a Deus, estou muito, muito feliz e regozijada mesmo por Deus, por me dar essa liberdade. Agradeço a Deus, enfim, só tenho a dizer que posso ultimar com o Salmo de 23, que diz assim, que Deus, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na verdade, nada que está me faltar, glória a Deus. Tenho mais uma irmã também que eu tenho que agradecer muito, que fazer a vez de mãe para mim. E de tantas que não posso citar, porque são tantas. Deus lhes conhece melhor. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Após estes dois irmãos e essas duas irmãs, pedimos que atentem que já é 8h21, a liberdade está encerrada. Deus seja sempre louvado. Amém. Também nessa noite quero agradecer a Deus, perdão dos meus pecados, coroa da vida eterna que Ele me oferece se permanecer fiel a Ele até o fim. Agradeço a Deus também por esta boa oportunidade, Deus ter concedido o desejo do meu coração estar junto a essa irmandade nesta noite. Sou de perto, não sou da cidade de Arujá, mas fico pouco tempo em São Paulo. E estar aqui é um presente que recebi do céu, irmãos. De todos os lugares que eu passei dentro deste país e fora dele, e da central de Arujá, essa saudação para vos saudar com a paz de Deus. O Senhor me trouxe adiante, irmãos, de contar uma passagem que nos fez sentir alegria já nos testemunhos que foram contados, já abrasou meu coração, irmãos. Irmãos, um casal próximo contraiu o matrimônio. Logo em seguida, o Senhor chamou a esposa, estava do santo batismo, e ela congregava, não queria saber das coisas de Deus. Irmãos, aleluia. Determinado dia, depois de passado um bom tempo, casamento, ela tinha um dom bonito de cantar, irmãos. Ela cantava todo dia, de manhã ele acordava com ela cantando. Aquele dia, ele amanheceu, acordou, não estava cantando, se chamou a atenção dele, irmãos, e quando levantou, falou com ela,
Aleluia. O que está acontecendo, bem? Você está cantando hoje, eu gosto tanto de acordar ouvindo o teu canto. Aleluia. Nossa, eu estou um pouco triste. Por que você está triste? Olha, há quanto tempo que nós estamos casados. Sempre cuidei da minha casa direitinho. Sempre cuidei da sua roupa. Dei comida sempre que possível na hora certa. Eu cuido de você da melhor maneira. Um bom testemunho, claro que dá. Você é uma excelente esposa. Então por que você não faz, não cumpre o desejo do meu coração? Tenho pedido para Deus, aleluia, para que você vá na igreja só uma vez, para ver que se Deus tem obra na tua vida. Que custa você ir? Assim, mas vamos hoje, vamos hoje. Hoje não dá, eu tenho que jogar bola, eu tenho compromisso lá na escola de samba, é difícil para mim hoje. Então tá bom. No canto, irmãos, aleluia, não falou nada, não fazendo um serviço na casa. E ele viu a patente, irmão, a tristeza do rosto dela. Tomou uma decisão, falou assim, olha, você é uma esposa maravilhosa, é tão difícil você pedir uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Eu vou deixar todos os meus compromissos, mas hoje eu vou com você na tua igreja só para te alegrar. Mas eu vou na tua igreja com você. Você vai mesmo? Vou. Agora eu posso cantar de alegria que Deus está concebendo o desejo do teu coração. Ele pegou o Inário, sentou do lado dela, cantaram o dia inteiro, à noite foram congregar, irmãos, na Vila Santa Maria. E logo que ele chegou na igreja, aleluia, ele sentiu essa glória que nós estamos sentindo aqui hoje, irmãos. E aleluia, a virtude o tomou. Ele começou a chorar. Ela não entendeu por quê. Por que você está chorando? Mas eu estou sentindo uma coisa muito gostosa. E foi para o culto. E veio os hinos, irmãos, aleluia, testemunho na palavra. O Senhor tomou a boca do ungido de Deus. Falou mais ou menos assim, irmãos, aleluia. Se você falou que veio aqui só para alegrar a tua esposa, mas tem um recado do céu para você. Escrevi o teu nome no livro da vida. Você vai ser crente na terra e vai me servir pelos quatro cantos deste mundo. Aleluia, irmãos, ele acreditava naquilo. Terminou o culto, todo mundo se abraçando, irmãos. Ela falou assim, eu sei que você veio aqui e falou para aquele homem toda a minha vida. Ele falou toda a minha vida, como é que pode? Aleluia, eu falei assim, não, isso é coisa de Deus com o tempo. Você vai saber que é Deus que falou com você. E um recado, Deus deixou uma sentença também, irmão, na palavra. Falou assim, se você não crê em mim, eu vou fazer que você passe pelo vale da sombra da morte, para você saber que existe Deus na tua vida. Aleluia, só que eu não vou te recolher. Se for preciso, aleluia, aleluia, nem que seja carregando ou andando, carregando ou chorando, você vai aqui dentro, você vai vir aqui dentro glorificar o meu nome. Assim foi, irmão, o tempo se passou, ele se esqueceu da palavra. Mas a palavra, irmãos, tem que se cumprir, não é verdade, amado? Tem que cumprir. Ele chegou um determinado dia que, por causa daqueles lugares que ele ia, começou a fazer mais amizades, irmãos, aleluia. E o vício, irmãos, a partir do dia que ele entrou nos vícios, ele perdeu tudo que ele tinha, irmãos, aleluia, a casa, o carro, perdeu tudo. Não tinha mais para onde ir, foi para a casa da mãe, ele não tinha como ficar lá. Foi para as ruas, irmãos, e começou a dormir nas calçadas desta vida, dormir em caminhão velho, caminhão, aleluia, casas, irmãos, abandonadas, e foi isso por um bom tempo. Um determinado dia, tomado por esse espírito, ele estava caindo, irmãos, aleluia, quando ela via ele, aleluia, no meio da rua muito sujo, quando dava, ela pegava ele, levava para casa, dava banho, trocava de roupa, e ele voltava para a rua, fazia tudo de novo, irmãos, aleluia. E um dia ele tão mal que ficou, ele não conseguia nem andar, irmãos, aleluia, tropeçava aqui, caía. Esse dia ele tropeçou, caiu, mas não conseguiu se levantar. Dormiu naquela sarjeta, irmãos, aleluia. E no outro dia o filho estava indo para a escola e viu o pai deitado, dormindo naquela situação. Comoveu, aleluia, o menino. E o menino chegou próximo do pai e falou, papai, acorda, eu quero falar com você. Ele acordando, fala, filho, fala o que você quer falar comigo. Posso te perguntar uma coisa? Pergunta, cadê os teus amigos, tantos que você tinha? Se falar mais uma coisa, pode. O Senhor mandou te dar um abraço e te dizer que a partir deste abraço, Deus começa a virar teu cativeiro, meu papai, aleluia. E o Senhor tomou caminhos, irmão, na vida desta família. Trouxe eles para o Já,
Irmãos, ele começou a congregar. Um dia foi assistir um batismo no Brás. Irmãos, e não suportou essa presença maravilhosa de Deus no seu coração. Deus chamou ele, irmãos, aleluia, converteu, limpou ele de todos os vícios, irmãos, aleluia. E Deus marcou que um dia, irmãos, essa mulher está aqui no nosso meio hoje, marcou que um dia esse homem viria aqui na Água Rasa contar essa obra para a Irmandade. Essa mulher é minha esposa, irmãos, esse homem sou eu mesmo. Deus me tirou da porta do inferno para que eu pudesse dizer com toda certeza, a palavra de Deus se cumpre. Aleluia. Somos felizes, irmão. Deus selou minha esposa com a promessa, Deus selou com a promessa também. Eu estou aqui contente, dizendo, andando por esse país afora e dizendo que o que Deus promete, Ele cumpre. Perdoa o tempo tomado, muita obra e milagre, irmãos, mas só essa parte que Deus nos dá. Deve a saudação da igreja onde congregar, vou para o Mato Grosso, domingo, irmãos. Desejo ser acompanhado das vossas orações. Por tudo, Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece com glória no céu. Se for uma filha firme e até o fim. Agradeço a Deus pelo dom da música e agradeço a Deus que hoje o Senhor tem preparado lá na minha região, na cidade de Monte das Cruzes, de estar fazendo um teste para iniciar nos cultos e agradeço a Deus que eu fui aprovada. Eu agradeço a Deus que não é verdade, esse teste ia ser marcado para dezembro, mas eu peguei e falei assim pro Senhor, sem ninguém saber, que meu desejo era fazer antes. E eu agradeço a Deus que um dia sentada no banco na aula de música, minha professora virou para mim e falou que eu podia fazer esse teste antes, em outubro. Eu agradeço a Deus que assim o Senhor preparou. Eu queria muito fazer antes do meu aniversário, que isso vai em novembro. E agradeço a Deus que hoje o Senhor fez essa parte também. Eu agradeço a Deus por tudo. Deixo o convite para congregar com a gente na Central de Jundiapeba e Monte das Cruzes. Eu gostaria de levar também saudação para saudar minha mocidade com o Santo Pai de Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Me levanto na presença de Deus, toda essa querida irmandade, para agradecer pela bondade e misericórdia, pela fonte de intenção me concede, se eu for fiel até o fim, e terminar essa vontade com todos vós. Dou graças a Deus pela bondade e misericórdia, pela família que me deu, esposa, filhas e filhos, netos e netos, por ter abençoado até esse momento. Dou graças a Deus pela a preparação que preparou para mim. Eu não tenho o costume de fazer visita, tenho feito visita sim junto com o grupo de irmãos. Mas quando Deus prepara, então o irmão chamou eu para fazer uma visita na casa dele, e eu peguei e fiquei muito preocupado, prostei o joelho e falei com Deus, Pai, se for da tua vontade, seja comigo, vai comigo. Então, Deus foi comigo, meu Senhor Jesus Cristo, fazer aquela visita. E entrei naquela casa. E começamos a orar. E já começamos a orar, Deus visitando nós. Então, a visita foi tão forte. Essa bata marcada, não sei se é 6 de São Marco, 9 de São Lucas, Deus concedeu nós trocar nas vestes, por misericórdia de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e foi muito forte mesmo. Eu não conseguia, o pai com a sua esposa e a filha, essa menina estava com uma enfermidade, eu não tenho costume de estar falando o nome da enfermidade, muito grave, 6 meses deitada, não comia, não bebia. O pai estava invitando até de comprar alguma coisa assim, de costume nos fins de semana, por causa dela. Então, era alta, né? Fininha, os braços dessa grossurinha assim. Era prostada assim, bem caída, assim, bem estirada. Então, nós começamos a orar e entregamos tudo na mão de Deus. E como Deus prostou, Deus tomou nós com aquela presença tão forte que nós não conseguíamos nem falar direito. Coisa muito grave, muito forte mesmo, maravilha mesmo.
E não é de costume ser assim, não. Eu já tenho feito várias visitas com um grupo de irmãos e com Deus prepara. Eu a presença de Deus, o Senhor nosso guia. E a oração não demorou muito, não. E quando está terminando aquela oração, eu levantei em nome de Jesus, e era postada lá. Levantei, Deus visitando ainda muito mais em pé. E agora, saiu com as palavras da minha boca, saiu com as palavras, né? E era deitado. As palavras falavam assim, com comparação, falava assim: irmã, o desejo do seu coração, você pode falar com Deus que está pronto para fazer a vontade dele em você. Mas não é eu, o que eu estou falando aqui não é eu, não. Você que tem que falar. E foi soltando aquelas palavras bonitas. Olha, eu não quero ficar, se for da tua vontade, eu também quero. Eu não quero ficar mais nessa cama. Se for da vontade, eu não quero. Se eu não quiser, eu também não quero. E você que tem que falar. E sai daquelas palavras que eu não sei, não é? Porque você não sabe. E fui falando assim, e depois o irmão falou assim: dá um abraço nela. Eu não posso dar um abraço nela. É para que as coisas espirituais, eu não posso dar um abraço nela. Assim, em nome de Jesus, eu posso sim. Deu um abraço nela. Quando eu acabei de dar um abraço nela, Deus me visitando muito forte mesmo. Eu peguei a despedida da família e fui embora. O irmão foi me levar no portão, uma instância assim, daqui, aí você fala que vai para o banheiro. Quando eu cheguei lá, eu fui embora, ele voltou para casa. Quando ele voltou, essa irmã, 6 meses, deitado, aí, assim, não levantava, não bebia nem comia. O irmão, ela tinha falado para a mãe que parece que Deus ia recolher ela. Eu peguei e fui embora para casa, né? Deu um abraço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fui embora para casa. Logo, ele chegou, ele foi lá em casa, ele avisou na igreja, né? Ele avisou na igreja, e quando ele foi me levar lá no portão, quando ele chegou, ela já estava em pé na cama. Ela estava em pé. Jeitinho que Deus colocou para a minha boca. Não é eu, o que eu estou falando aqui não é para mim falar, não é para você falar. E as forças muitas palavras comigo, sabe? Pois ela pegou, se o senhor quiser, eu também quero. Eu não vou, a enfermidade fica e eu vou. Não vou ficar mais nessa cama. Eu vou para a casa do Senhor. E mandado, chegou, eu fui para o portão, eu voltou, estava em pé. Foi para tudo que ela levantou, esse dia até o dia de hoje, está dentro da casa do Senhor. Não saiu mais. Essa parte eu agradeço a Deus, que eu sou ruim para agradecer a Deus, para falar, né? Mas eu ainda não fui agradecer lugar nenhum. Eu levantei ali, eu pedi a Deus para me dar força, mas não levantei de mim, não, assim mesmo, sabe como é que é? Assim mesmo, sem direção. Deus seja louvado, agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado, amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna que me espera no céu, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo cargo de organista que Ele tem me preparado dentro da minha Comum Bela Vista, em Ribeirão Preto. Eu não trago a saudação de lá, mas vou levar a saudação de todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Então, irmãos, perdoe aí que o áudio está picotando, ficou vários picotes. Não sei o que aconteceu, mas deu para entender muito bem, né? Então, até a próxima aí, irmãos. Deus abençoe todos, salve lá em casa, se inscreve no canal, paz de Deus.